Analisando aqui. Lufa-lufa. Vamos então aí para mais uma aula de geografia e dessa vez com o tema região. Vamos lá, bom dia, boa tarde. Não está valendo ponto, menos pro Harry. Olha que lindo, que menino bonito, 10 pontos para Grifinória. Vamos lá, região. Região. A gente falou aí em alguns vídeos anteriores que vários conceitos dentro da geografia podem ser analisados, devem ser analisados, aliás, e um desses é justamente o conceito de região. É uma coisinha que a gente aprende sempre aí, desde quando a gente pega os livros para ver quais são as regiões do Brasil. Bom, quem define as regiões do Brasil é o IBGE, basicamente. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é que nos apresenta as primeiras regiões aí, região do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas como é que a gente chega e define um espaço e divide ele em regiões? Como é que eu faço isso daí? O que me faz dividir um determinado espaço em região? Facilitar o meu estudo e localizar-me. Como assim? Então, basicamente é o seguinte. Eu primeiro estabeleço um critério, ou seja, o que eu quero estudar dentro daquela área ali, dentro daquele espaço, dentro daquele país, por exemplo. Eu quero estudar o Brasil e eu quero estudar a divisão... eu quero estudar o Brasil e quero estudar qual tema? Política e economia. Economia? Vamos lá, economia. Então eu quero pegar quais são os estados brasileiros mais bem qualificados economicamente e dividir eles, ver quais são aqueles que possuem as mesmas ou parecidas características dentro desse tema que eu pré-estabeleci. Então eu pego os estados brasileiros, por exemplo, que possuem um desenvolvimento econômico parecido e coloco eles dentro de uma região. O Brasil ele tem até um tipo de regionalização que é assim, que é diferente da regionalização do IBGE, que separa o IBGE político-administrativamente, que a gente falou aí, região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. A gente tem a regionalização do Brasil em complexos geoeconômicos, que no caso pega aí e é justamente o quê? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa regionalização, diferente dessa que divide política administrativamente o Brasil, ela não respeita nem os limites estaduais. Ou seja, um estado ele não precisa estar totalmente completo dentro da região, como é nessa regionalização política administrativa. Por exemplo, o sul do Brasil, ele está lá certinho, né, quando a gente pega para dividir. Moleque, isso aí. Então, a política administrativa. A gente tem lá a região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Todo mundo, todos os estados bonitinhos dentro da região sul. Agora, dentro dessa regionalização geoeconômica que eu estou falando, a gente tem, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais tem parte que é mais parecida economicamente com o Nordeste, outra parte que é mais parecida com o Sudeste. E quando eu pego para regionalizar e divido em Nordeste, Centro-Sul e Amazônia, eu pego Minas Gerais e o norte de Minas Gerais, por ser mais parecido economicamente com os estados e as áreas que estão compondo aquilo que eu vou chamar dentro dessa regionalização de Nordeste, o norte de Minas Gerais está no Nordeste e o restante de Minas Gerais está no Centro-Sul, por exemplo. Então, temos o quê? De critérios para poder estabelecer a regionalização de determinado lugar. Cara, a gente tem uma porrada de critérios. A gente pode pré-estabelecer vários N critérios diferentes para poder estabelecer um determinado lugar e pegar ele e separar em regiões, dividir ele em regiões, de acordo com esse critério pré-estabelecido. Tem uma historinha de região aqui que eu vou contar para vocês. É o seguinte, historicamente, a palavra região é derivada do termo em latim regere, que deu origem a outros termos, tais como regione. Tô falando em italiano porque esse bagulho tem latim, sei lá. É porque pareceu, fica maneiro falar. Não, mentira. Então, regione.
utilizado pelos romanos, latim, pelos romanos, na distinção de áreas subordinadas ao seu controle. Então, quando tinha áreas ali subordinadas ao controle dos romanos, eles já separavam em região utilizando o termo regiare. Então certo, bonitinho, romano ninja. A partir daí, com o fim do Império Romano, surgiram os feudos, os quais se tornaram predominantes na Idade Média. Os feudos são um tipo de região, né? Eles estavam separando uma determinada área de acordo com quem ganhara o senhor feudal. Seguindo a cronologia dos fatos históricos, surgiu durante o século XVIII, na Europa, o Estado moderno. Estamos falando de Estado com letra maiúscula, a forma como a sociedade se organiza politicamente, criando o governo. Então, quais são as formas de Estado moderno que estão sendo surgidas aí, né? A gente tem o Estado monárquico anterior, aquela maneira do feudalismo, que era como a sociedade se organizava politicamente, vai mudar. Vai ser o que a gente vai chamar agora de Estado moderno, com o discurso de uma união regional contra um inimigo externo. Ou seja, houve durante esse período muitas redefinições da autonomia, do poder, da cultura e dos limites territoriais. Sendo assim, podemos afirmar e entender que o conceito de região está ligado estreitamente a questões políticas, culturais, jurídicas e também pela diversidade do espaço. Então, dentro dessas questões que a gente falou aqui, política, cultura, jurídica, diversidade do espaço, a gente vai encontrar justamente os critérios que eu vou utilizar para pré-estabelecer a divisão de uma área em regiões, certo? Aqui, ó, o mundo, por exemplo, durante o período de Guerra Fria, eu podia regionalizar o mundo em 3 grupos. Primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos. É uma maneira de regionalizar. Hoje, como é que eu posso dividir o mundo atual? É uma divisão econômico-social em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Comumente eu utilizo os termos norte e sul, apesar de eu ter países que não estão localizados no norte, geograficamente, né? Tá lá, tipo, México. México, ele está no norte. E eu defino norte e sul pela linha do Equador, por posicionamento. Porém, quando eu utilizo esse critério econômico-social, o México, ele não está no norte, ele está no sul. Como assim, Leandro? Não estou entendendo merda nenhuma. É o seguinte, 2 critérios diferentes. Um, eu estou falando de posicionamento. Quem está no norte? Quem está a norte da linha do Equador. Quem está no sul? Quem está a sul da linha do Equador. A gente tem a linha do Equador, aqui em cima a galera aqui que está os Estados Unidos, tá a América do Norte, tá a Europa. Então essa galera aqui é o que? Tá no norte. Localização. Agora, quando eu estou falando sobre uma divisão econômico-social, eu estou falando aí de, basicamente, como eu posso pegar os países e eles serem desenvolvidos economicamente e não serem desenvolvidos economicamente. A diferença é que eu vou utilizar os termos norte e sul. Por quê? Porque a maioria dos países desenvolvidos está no norte e a maioria dos países subdesenvolvidos está no sul. Eu vou utilizar os termos norte e sul, mas eu estou falando de um critério de desenvolvimento